Desde quando comecei a investir, recebo perguntas quase que diariamente sobre investimentos. E hoje responderei as 3 perguntas que mais recebo sobre negócios e investimento. Em 2014, há 11 anos atrás, eu comprei o meu primeiro Tesouro Direto, o Tesouro Selic, quando acompanhava canais no YouTube como a Natália Arcuri e também o canal do Otário. E no vídeo de hoje irei responder essas 3 perguntas. Então, já se inscreva no canal. Vejo que 98% das pessoas que assistem o canal não está inscrito no canal. Então se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe. Isso irá ajudar o canal a crescer e a levar essa informação para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E a primeira pergunta que eu sempre recebo é: por que investir? Qual a lógica por trás dos investimentos? E eu já te diria, dinheiro não é tudo, dinheiro não compra tudo, mas sim, ele comprará quase tudo que você precisará no futuro, ou você não precisará de ter uma casa, precisará de ter comida, plano de saúde, um carro, tudo isso envolve ter grana. E aí temos o problema ainda no Brasil, que é o problema da previdência. A taxa de natalidade vem diminuindo, ou veja, na sua família, seus avós tiveram quantos filhos? Seus pais tiveram quantos? E você, que já tem mais de 30 anos, tem quantos filhos? A questão demográfica é um problema crônico em todos os países e o Brasil não é diferente. A Previdência brasileira, que traz um problema crônico, uma pirâmide que irá quebrar, não demorará muito, hoje ela já suga bilhões do orçamento público que era para ser da segurança, da saúde e de educação para pagar a aposentadoria. E veja, nós da nossa geração, não iremos aposentar. Investimento é a garantia que você terá de ter uma vida minimamente tranquila, pois o INSS não irá garantir. Respondendo a primeira pergunta, o porquê investir, é porque o dinheiro, enquanto você estiver na Terra, fará parte da sua vida e investir esse dinheiro é primordial. Os governos vêm imprimir o dinheiro, aumentando a base monetária, fazendo com que o seu dinheiro valha cada vez menos e quanto menos ele vale, você vai no supermercado, você já não consegue comprar mais nada. Então, se você não souber investir e investir da forma correta, você não terá uma aposentadoria. Isso trará uma enxurrada de problemas. E isso traz a segunda pergunta que eu mais recebo. Quando começar a investir? Eu comecei em 2014, quando eu comprei o meu primeiro Tesouro Direto. Na época a Selic estava na casa dos 14% e hoje está em 15%. A resposta dessa pergunta é: o quanto antes. O efeito dos juros compostos no tempo é avassalador, faz o seu dinheiro crescer absurdamente. Se você fizer aí uma simulação de investimento, perceberá que a partir de 10, 20, 30 anos, a grana investida corresponderá ao montante final, um tamanho muito insignificante, cerca de 10% em 10 anos, cerca de 5% e 3% em 30 anos. Então, todo o dinheiro que você juntar, aquele dinheiro que você investir, ele vai corresponder a 5% do montante final em 20 anos. Todos os outros 95% é os juros que você ganha, é a rentabilidade, é o quanto a sua carteira cresce com o ganho dos juros compostos. Se você não fizer o investimento, mesmo desse pouco valor, você não estará exposto a esse crescimento, a esse efeito bola de neve que irá garantir a sua aposentadoria. Então, quando investir? Quanto antes. Estamos num país que não tem a cultura de investimento. As famílias não falam de investimento, as famílias não entendem de investimento, não sabem de dinheiro. Existem canais aqui no YouTube como Finanças Hoje e eu já te convido novamente, se inscreva no canal, mande sua dúvida, curta e compartilhe com aquele amigo, com aquele familiar que precisa também investir o dinheiro, pois o quanto antes você começar, melhor, mais rápido você terá o efeito dos juros compostos. O segredo é começar antes, e eu sei que a gente não aprende isso na escola, eu sei que a gente não aprende isso dentro da família, pois aconteceu comigo. Na época que eu comecei, eu tinha 25 anos, eu já me julgava velho para começar a investir, mas ainda não é tarde. Mesmo que você tenha 40, 50 anos, lógico que talvez você com a idade um pouco mais avançada também está ganhando um pouco mais de dinheiro. Então você precisa distribuir, ter um fluxo financeiro voltado para a sua aposentadoria, pois você não terá aposentadoria do INSS e você precisará do dinheiro. Para o investimento, você tem 3 variáveis, e essas 3 variáveis são muito importantes, que é o quê? A rentabilidade, que é dada pelo quanto de conhecimento que você tem de mercado. Saber investir em ações, saber investir em Bitcoin, saber balancear a carteira de acordo com as crises, de acordo com os momentos de mercado, saber ter um caixa, saber usar esse caixa, quando usar. Então isso vai dizer
vai refletir na sua rentabilidade. Então a rentabilidade é refletida pelo quanto você conhece de investimento. A outra variável é o tempo. O quanto antes, quanto mais cedo você investir, começar a receber os dividendos, reinvestir esses dividendos, mais cedo, mais dinheiro você terá e mais rápido será o montante que você precisará. E também o aporte, que é quanto mais dinheiro você guardar, mais rápido você chega. Então veja, quanto mais dinheiro você colocar, mais rápido você chega no valor X que você precisa. Quanto maior a rentabilidade, mais rápido você chega. E quanto antes você começar, mais rápido você chega. Você precisa quebrar as barreiras. A primeira barreira é de juntar os R$100, os primeiros 1.000, os primeiros 10 mil, os primeiros 100 mil, visto que se você tem um Selic hoje na casa dos 15%, você tem mais de 1% ao mês. Se você bate 100 mil investido, geralmente isso demora. Os primeiros 100 mil eles demoram mais. Ele vai necessitar aí talvez de 10, 15 anos para você atingir essa meta. Mas para você atingir os 200 mil, você perceberá que vai ser em 5 anos, vai ser na metade ou 1/3 do tempo. E assim começa o efeito de juros compostos. A primeira barreira é muito difícil, mas uma vez vencida, se você for disciplinado o suficiente, o ganho é exponencial e gigantesco a partir desse patamar. Então lute nesse começo para poder chegar o mais rápido, para que os juros compostos façam o trabalho. Depois de 20 anos ou 15 anos investindo, você talvez não precise nem aportar mais. O dinheiro já vai rentabilizar o suficiente para pagar o aporte que você já colocava ali. Mesmo que você comece com R$100, R$500, 1.000, alguns têm um pouco mais de dinheiro, chega a conseguir aportar R$2.000, R$3.000, comece, mesmo que seja com R$100, pois se R$100 daqui uns 5, 6 ou 7 anos, já vai começar a sua carteira a rentabilizar a quantidade, o valor do aporte de R$100. Então, imagine, você já vai começar a fazer um aporte dobrado. Os R$100 de rentabilidade, mais os R$100 você vai aportar. Então, comece o quanto antes. Mas estude, então se inscreva, assista os vídeos do canal onde tem aí ensinando sobre inflação e eu começarei a fazer um quadro no canal Finanças Hoje mostrando como investir do zero. Vou montar uma carteira pública de investimento começando com R$100 e vamos subir gradativamente. Vou mostrar publicamente para que vocês entendam como é feito o rebalancear a carteira, como você acompanhar, quando usar o caixa, quando eu faço para poder lidar com os balanços de mercado, e aí você vai saber navegar nas crises. Já participei de 2 grandes crises, a crise da Dilma, que foi em 2016, a crise dos caminhoneiros, e teve o Joesley Day, teve também a crise do Covid. Então, quando você vive as crises, cada crise que você passa, você entende o quanto você pode balancear a sua carteira e sair realmente vendendo lenço em momentos de choro. Você vai aprender a lidar com isso. Então, nada como uma crise para te preparar para o futuro. Então, investir o quanto antes, melhor. A terceira pergunta que eu mais recebo é onde investir? E isso é muito doido, porque quando eu comecei a investir, eu achava que renda fixa era seguro. Investir em renda fixa, CDB de pequenos bancos. Eu lembro de um vídeo que o Thiago Nigro gravou com o Gustavo Cerbasi aqui no YouTube. Acho que ele tinha menos de 10 mil inscritos, eu já era inscrito no canal dele. E ele perguntou ao Cerbasi, onde investir R$1 milhão? E o Cerbasi diz na época, eu compraria 10 CDBs de pequenos bancos. CDBs, certificado de depósito bancário, é basicamente você emprestar dinheiro para o banco e receber com juros no futuro. Geralmente esses CDBs não têm liquidez. É o que? Você não pode vender a qualquer momento. Eles têm prazos de 5 anos, de 3 anos, 10 anos. E por que ele falou que dividiria em 10 CDBs de 100 mil? Para poder estar protegido do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Só que com o tempo, eu fui percebendo que o FGC tem hoje 3% do valor que ele assegura. Então, se ele assegura aí 100% do mercado de renda fixa de instituições financeiras, ele só tem 3%. Então, se tiver uma crise sistêmica, será que ele vai ter o dinheiro para te devolver? Eu já precisei do FGC na época que a da Casa Financeira quebrou. E eu recebi o dinheiro. E se fosse uma queda sistêmica do mercado? E se caísse lá e eu precisasse um resgate de CDB do Banco BMG, do CDB do Banco Safra, como que faria? Será que o FGC teria esse dinheiro, já que ele só tem 3%? Pois então, com o tempo eu fui entendendo que renda fixa realmente é um problema, porque, primeiro, se o banco está tomando o seu dinheiro emprestado, ou o governo que seja, e ele está te comprometendo a pagar uma rentabilidade, ele precisa rentabilizar um pouco mais além daquele que ele está te pagando para ele ter lucro. Será que a inflação no período está quanto? São essas perguntas que você precisa entender. Então, eu fiz um vídeo sobre inflação, eu vou deixar aqui no card para que você acompanhe. Vai lá depois e assista, porque a inflação é o problema
que vem corroendo o seu poder de compra, fazendo com que você precise trabalhar mais, precise ter mais dinheiro para poder manter o padrão de vida. Então imagina a inflação é como se você estivesse numa esteira. Se você ficar parado, você vai para trás. Se você andar, você fica parado. Então para evoluir, você tem que correr. E investir é correr. Investir certo. Então eu comecei investindo em renda fixa e vi que eu perdi pela inflação. Eu via que eu perdi pela inflação. E quando eu falo inflação, não estou falando de IPCA, estou falando da minha inflação. Eu vou deixar aqui um vídeo também onde eu explico como você calcula a sua inflação. Então, a inflação fica ali na casa dos 20%, 25% ao ano. E aí eu conheci o mercado de renda variável, ação, conheci Bitcoin. E hoje eu calculei o KGR, que é o que? A rentabilidade daquelas ações com o dividendo reinvestido pelo tempo, desde quando a empresa foi criada ou foi ser negociado na Bolsa, como o Banco do Brasil, que foi em 1974, como os bancos Itaú também em 1972. Então, eu calculei o KGR, o quanto essas ações me deram de lucro, ou elas deram, né, que eu ainda não investi naquela época. Eu não sou tão velho assim. Então, elas davam uma grana e aí o dividendo era reinvestido. Então, esse KGR ficou na casa dos 25, 28, 18% ao ano, desde 1974. Então, veja, é uma rentabilidade incrível que veio batendo na inflação. Então eu percebi que investir da forma correta não é ter um monte de renda fixa, CDB de pequenos bancos, tesouro direto e aquela coisa toda. Ações de boas empresas, ações de setores perenes. E eu vou deixar aqui também um vídeo que eu já gravei sobre ações, falando quais ações eu invisto. E aí aqui não é uma recomendação de compra ou de investimento. É só mostrando uma carteira na vera de alguém que veio fazendo já há mais de 10 anos, para você poder ter uma ideia de como funciona e como o investimento vem evoluindo com o tempo. Eu lembro que eu li o livro do Luiz Barsi, eu vou deixar o link dele aqui se você quiser adquirir. O livro é O Rei dos Dividendos, em 2018. E esse livro mudou o meu pensamento. Então, investir em ações que te pagam um rendimento, que são de setores perenes, que elas têm a política de pagamento do dividendo, a reinvestimento do dividendo faz com que o efeito dos juros compostos se multiplique e cresça muito mais rápido o seu dinheiro. E você consegue competir com a inflação. E falando do KGR, sabe quanto que ficou o KGR do Bitcoin nesse período? Pasmem, 165% ao ano na média desde 2008. É insano. Eu calculei a rentabilidade ano a ano, até nos anos de queda, o Bitcoin bateu quase todas as ações ou índices de ações do mundo. Então, o Bitcoin ele é realmente uma máquina de sugar a liquidez, que é o quê? O Banco Central dos Estados Unidos ou do Brasil imprime dinheiro, parte desse dinheiro vai para ativos escassos. E nada é mais escasso, tecnológico e seguro que o Bitcoin no mundo. Então, onde investir? Ações, Bitcoin. E aí eu deixo um pouco em renda fixa lá no Tesouro Direto, exatamente para ter liquidez de oportunidade. Não para eu ter a maior rentabilidade, e sim para eu poder ter um pouco mais de dinheiro em momentos de queda brusca de mercado. E ele vai cair. Não se esqueça disso. A crise sempre vai estar aí. Novamente, não é uma recomendação de investimento. É só para te mostrar como é importante, por que investir, quando investir e, mais importante, onde investir. Esse é o canal Finanças Hoje. Te convido novamente a se inscrever no canal, pois irei começar a gravar uma carteira pública. Vou montar um quadro aqui no canal, mostrando uma carteira pública investindo com R$100 e aumentando gradativamente para que a gente possa acompanhar mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, a evolução dessa carteira. E aí daqui 10, 15, 20 anos a gente vai ver onde essa carteira vai estar. Valeu? Então já se inscreva, comenta, compartilha e manda esse vídeo para seu amigo ou para seu familiar que precisa também responder ou que precisa da resposta dessas 3 perguntas. Valeu!